Oi, tudo bem? Meu nome é Ana e hoje eu vou contar um pouco da minha experiência com a ayahuasca. Tudo começou, né, quando uma amiga minha, né, da minha família, a gente estava conversando e falando um pouquinho sobre experiências, né, sobre vivências. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada no lado espiritual, né, no bem-estar, na consciência. E eu sempre tive, durante minha vida, algumas experiências espirituais bem fortes, né, alguns chamados assim. E eu fui atendendo aos poucos, mas de uns anos pra cá eu parei um pouco, né, com isso. E dentro de mim eu sentia que eu precisava experienciar alguma coisa maior. Eu não sabia direito o que que era, até que nesse almoço, né, com uma amiga da minha família, que agora faz parte da minha família também, ela comentou, né, que já tinha uma vez tomado ayahuasca, que a ayahuasca nada mais é do que uma medicina, né, da floresta, assim, da mata. É um chá natural, né, que os indígenas tomam, muitas culturas já tomam. E esse chá, teoricamente, quando tu toma ele, tu consegue expandir tua consciência, né? A gente é com um chá que vai fazer a gente ficar introspectivo, né? A gente olha para nós mesmos. E ela contou um pouquinho das experiências dela, eu achei interessante. Fiquei com uma vontade, mas não fui. E ficou por aí, mais ou menos. E agora, nos últimos meses, nas últimas semanas, eu comecei a passar por uns conflitos internos muito grandes e que eu não. Muitas inseguranças, né? Não tava conseguindo me ver direito, tava muito pra baixo. E eu senti o chamado de novo, né? Assim, Ana, tu tem que fazer alguma coisa pra ti. E quando eu comentei com os meus familiares que eu queria tomar ayahuasca, né? Que eu queria fazer essa experiência, ver como é que é, muita gente foi contra. Né? Porque ah, como não tem muito estudo, assim, a gente não pesquisa muito, tem história de gente que ficou meio, né, maluca, que mudou, enfim, sempre vai ter algumas coisas assim. Mas eu resolvi ir a fundo, né? Eu vi alguns documentários, li um pouquinho, e eu vi que essa medicina, essa ayahuasca, né, ela vai depender do seu propósito. E o propósito que eu tava dentro de mim era o propósito da cura, né? De me sentir bem, assim, o que que eu faço, né? Tô me sentindo sozinha, tô me sentindo insegura, tô meio que sem chão. E eu fui com esse propósito de uh, resposta, digamos assim, porque eu tava me sentindo perdida. E, claro, né, a gente tem que escolher bem onde a gente vai fazer essa experiência. E essa experiência que eu fiz foi realmente bem guiada, né? Então, todas as pessoas que estavam lá já conheciam, era um lugar próprio para isso, um lugar bem tranquilo, todo mundo foi com um propósito. Ninguém vai lá com um propósito de se enlouquecer, né? Porque tem gente que pensa que a ayahuasca é uma droga recreativa, não é uma droga recreativa, né? A gente foi lá, o uso que eu fiz foi um uso realmente terapêutico. E então eu resolvi ir. E fui no sábado, né? Então faziam 2 dias que eu fui. E eu tava um pouquinho nervosa, né? Não sabia como é que era. A gente tinha que respeitar toda uma vestimenta, tinha que ir no local, né? Não podia estar acompanhante. Então a gente ia sozinho, né? Pra lidar com os nossos demônios mesmo, pra lidar com nós mesmos. E cheguei lá, era uma fazenda, um sítio lindo, assim, muita natureza. Todo mundo super good vibes, todo mundo, né, assim, um ambiente de amor, assim, bem de acolhimento, bem legal. E demorou um pouquinho até começar a cerimônia. E quando tu vai fazer essa cerimônia, a gente, fui com essa minha amiga, e a gente, aqui já tomou ayahuasca uma vez, né? Então foi legal eu ir com alguém que já conhecia o processo, me senti muito mais segura, acolhida. E tomamos a primeira dose do chá do ayahuasca. Então eles dão um copinho assim de café, toma, e eu comi uma maçãzinha, um pedacinho de maçã depois, logo após, porque era um pouquinho amargo. E daí tu senta ou tu deita lá no lugar, né, tipo, no teu cantinho, na tua cadeira ou então na tua caminha, e fecha o olho, e em uns 5, 10 minutinhos começa a acontecer, né, e eu fechei meu olho e não via nada, nada acontecia, e eu abri o olho, né, todo mundo já tava, assim,
fica cada um na sua, sabe? Só que todo mundo de olho fechado, gente sorrindo, gente chorando, então é cada um realmente na sua mesmo lugar, super silencioso, com uma música, assim, bem bacana. E comigo não tava acontecendo nada. E eu fiquei um pouquinho frustrada. Aí eu saí pra dar uma voltinha e tinha uma moça lá fazendo reiki também. E eu pensei, vou fazer um reiki. Então, né, já fiz várias vezes reiki, sempre foi uma coisa que me fez bem. E nem conhecia ela, né, fui lá, fiz. E quando ela terminou o reiki, ela me deu um feedback. E ela falou muita coisa certa de mim e que aconteceu comigo realmente nas últimas semanas. E pra mim aquilo já foi um despertar, né? Eu fui sentir bem, achei interessante. Ela falou que eu tava com a minha laringe aqui fechada, porque eu não falava as coisas que eu sinto, que eu sou uma pessoa muito do coração, e eu tava tentando ser racional. Eu não consigo funcionar dessa maneira, né? No sentido da minha vida. E eu fiquei engolindo muita coisa, e isso me adoeceu. E realmente, há 2 semanas atrás, eu acho, mais ou menos, eu fiquei com uma amidalite que eu nunca tive. E eu fechou minha garganta, eu fiquei 14 dias de antibiótico e nada tava funcionando, fiquei muito mal mesmo. E ela sabia, né? E falou mais algumas coisas dos meus chakras, assim, acertou tudo. E logo que eu acabei o reiki, acho que passou dessa primeira dose, né, até esse momento, passou umas 2 horas. E daí fomos pra segunda dose da ayahuasca. São 3 doses que toma. E a minha primeira dose não deu nada. Aí eu fui lá, né, no moço, falei, minha segunda dose, né? E ele perguntou se eu ia querer o copinho inteiro, porque tu pode escolher, né, se tu quer um pouquinho menos, como é que tu quer. E eu falei que eu queria o copinho inteiro porque a primeira vez não tinha me dado nenhum resultado. Aí ele me deu o copinho, eu também. E ele falou assim pra mim, tu não tá conseguindo porque tu tá muito preso na tua mente. E tu tem que deixar o teu coração falar. E quando eu tinha recém saído do reiki, ela falou a mesma coisa pra mim, né? Tu tem que escutar teu coração, tua intuição tá sempre certa. Então tu tem que te escutar mais. Então silencia tua mente e deixa teu corpo, né, teu coração, teu espírito falar. Aí fui deitar. E daí eu sempre deito de lado e eu deitei do lado direito, assim. E não tava acontecendo nada. Aí eu pensei, vou me virar. E deitei do lado esquerdo, né, do lado do coração. Fechei o olho e começou o meu, né, a minha experiência. Que foi, assim, pra mim, eu tava com um pouquinho de medo, né? Achei que podia ser alguma coisa negativa, mas foi maravilhoso, né? Eu fechei os olhos e eu entrei, assim, é meio inexplicável realmente, né? Um negócio que só quem experienciou sabe, porque a gente parece meio maluco falando. Mas eu, primeiramente, fui teletransportada, né? Assim, eu estava, eu mesma, numa sala de uns amigos da minha mãe. Quando eu fui há muitos anos atrás, eu era pequena e eu tava muito desconfortável naquele lugar. E eu tava sozinha. E eu não tava querendo ficar ali. E daí começou a tremer a imagem, era como se eu estivesse sendo a telespectadora de mim mesma. E eu me teletransportei de novo para outro lugar. E então eu tive várias visões, digamos assim. E eu não lembro direitinho qual foi a ordem delas, mas eu lembro de todas elas. E uma das visões que mais me pegou foi que eu tava procurando meu coração. Então era como se fosse tudo preto, assim, como se fosse um universo realmente, e várias gavetas abrindo, e elas eram de um azul meio transparente, e eu via o meu coração vermelho lá embaixo pulsando. Mas eu tava tentando abrir as gavetas pra chegar lá e eu não chegava. E uma hora chegou. E quando eu cheguei no meu coração, né, era como que se fosse uma sociedade dentro de mim. E nessa sociedade tava o meu coração e tinha 2 homens, assim, puxando umas cordas. E essas cordas vinham meio que com um tubo de vidro que vinha até o meu olho, assim, era tudo por dentro de mim, né? E aí esse tubo ia indo até onde eles estavam puxando. E eles ficavam puxando e fazendo força e enchendo de líquido azul aqueles vidros. E quando eu vi eles, eu senti que eles eram meus irmãos, né? E eu fiquei
assim, meu Deus, eu tenho 2 irmãos mais velhos que cuidam de mim. E eu fiquei numa paz. Eu me senti, assim, acolhida, sem saber quem eram, assim, mas com uma certeza que eles cuidavam de mim, que eles eram meus irmãos mais velhos. E eu perguntei o que eles estavam fazendo. E aí eles falaram pra mim que eles estavam puxando todas as lágrimas, né, todas as minhas dores, as minhas tristezas de dentro de mim, para que eu não precisasse por fora, né, tipo, porque eu não precisasse sentir aquilo realmente. Então eles viviam puxando minhas lágrimas pra que eu não sofresse. Essa foi uma das visões, e quando eu tive essa visão, eu me enchi de amor. E o interessante do ayahuasca é que quando tu tá de olho fechado, tu tá vendo tudo isso. Mas no momento que tu abre o olho, para. E tu tá são, entende? Então, eu tava vendo essas visões e eu abri meu olho. E quando eu vi toda... Tava numa coberta, tava enroladinha, né? Tava meio frio. A minha coberta tava cheia de lágrimas. Só que eu não vi que eu estava chorando. Pra mim, eu não estava chorando. Eu estava só, né? Na minha... Tendo a minha visão, fazendo minhas coisas. Mas eu chorei e não sabia. E daí eu fiquei com muito frio, quando eu abri o olho, fiquei com muito frio. Aí eu resolvi fechar o olho e me cobrir, né, mais. E nisso eu voltei, né, comecei contando outra visão. E a outra visão que eu tive, que foi muito forte pra mim, foi bem impactante. Eu estava dentro de um casulo, né, um casulo meio rosado, assim, tava fechado. E eu tava sozinha e eu tava triste. Eu tava com muito frio, eu tava pensando que eu tava sozinha ali, né, como eu queria alguém, como eu queria me sentir cuidada. E aí eu vi o meu perímetro, assim, veio uns neonzinhos no meu perímetro. E eu tava deitada assim de lado, no casulo também. E quando eu olhei pra baixo, ali mais ou menos nas minhas coxas, eu tava em posição fetal. Eu comecei a nascer, né? Começou a nascer folhas, assim, como se eu fosse uma planta. E aquilo me encheu de amor também. Eu vi como eu estava florescendo e eu comecei a me sentir quentinha. E eu me senti próspera, e eu me senti feliz. E essa experiência trouxe pra mim um senso de calma, né? Tu tá bem, tu sozinha vai tá bem, tu é próspera, tu floresce, tu é puro amor. E eu senti, assim, quando eu tava nesse casulo e eu tava florescendo, eu tive a sensação de que todo mundo tava vindo querendo ficar perto de mim. Como se a minha energia puxasse, né? Tipo, de florescer, de abundância, de amor e de segurança, né? De quente, realmente, de quentinho, né? E conforto. E isso, pra mim, foi, assim, surreal a experiência, porque eu tava precisando me sentir suficiente, né? Ter a consciência de que nós somos amor. E às vezes a gente não vê. A gente espera externamente, né, que algo nos mostre. E essa experiência fez que todo o meu interno me mostrasse. Então, às vezes tinha pessoas que falavam pra mim, tu não te enxerga, né? Tu não vê quão amorosa tu é, quão querida tu é, quanto as pessoas gostam de ti. E eu realmente não via, né? Eu tava entrando numa depressão, bem deprimida realmente. E essa experiência me renovou as energias. Como se eu tivesse entrado lá, a Ana que não enxergasse quem é, e saísse a Ana que tem consciência, né? Então, pra mim foi maravilhoso. Nunca passei por uma experiência desse nível. Eu tive outras visões também, né, que foram bem interessantes. Vi o que falta na minha vida para me sentir completa. Vi qual seria o propósito da minha vida. Eu vi partes do meu futuro, né? Assim, não que, eu vi... Não, né? Eu só vi, assim, uma família, né? Como é que seria essa minha família ideal. E eu me vi lá, eu vi os meus futuros filhos. Eu sei o nome de um. E foi me trazendo, assim, essa... Depois que teve essa primeira experiência,
né? A minha primeira visão da gaveta, dos meus irmãos puxando ali minhas lágrimas, que eu me senti acolhida, e depois de eu florescendo, por mais que eu estivesse com medo e sozinha, depois me mostrou, né, a minha família. Então, pra mim, foi uma experiência maravilhosa. Depois eu tomei a terceira dose, né? Na terceira dose eu tomei só o finalzinho do copinho, só um dedinho. E voltei, né? Deitei lá. Queria voltar para minhas sessões, não queria abrir o olho. Eu tava me sentindo 100% acolhida. E eles até chamam a ayahuasca, né, de mamacita, como se fosse é realmente um poder da natureza, né? Uma coisa natural. Então é como se fosse a mãe natureza fazendo a gente experienciar as nossas coisas, nossos internos, né? Muita gente lá vai. Tu nunca sabe o que vai ser a tua visão, né? Eu achei que eu ia ter que enfrentar algum tipo de medo de abandono, ou enfim, né? Medo da morte, alguma coisa. Mas a ayahuasca quis me mostrar a minha força interior e ela mostrou isso. E era o que eu tava precisando. Então é como que se, quando tu toma o ayahuasca, não importa nada do externo, né? Podia estar passando gente, podia ter gente passando mal, podia ter gente conversando. Nada disso vai atrapalhar tua visão, porque é teu inconsciente. A gente vai se encontrar e no momento que a gente entra pra dentro da gente, nada do externo importa. Então, pra mim foi muito interessante. Eu achei que valeu muito a pena, né? Eu vi pessoas lá que estavam realmente, tipo, chorando, tiveram experiências, assim, de enfrentamento de medos, né? De traumas, algumas coisas. Então, eu fui com a consciência de que eu poderia ter visões muito, assim, traumatizantes, digamos assim, né? Tipo, enfrentar coisas que eu talvez não quisesse. Assim como eu poderia ter umas visões tranquilas ou não acontecer nada. E felizmente eu tive essa ótima experiência. Eram realmente visões só de amor, puro amor pra mim. Me encheu, assim. E foi uma das melhores terapias que eu já fiz, né? Porque foi eu comigo mesma. Mas, claro, num ambiente todo planejado pra isso. Tinham pessoas lá que já fazem isso há muito tempo, então elas não tomavam, ficavam cuidando de todo mundo, né? A gente tinha todo o suporte necessário. E toda essa função foi das 2 da tarde até as 2 da manhã. Então é realmente um dia que tu tem que te dedicar a isso. Não tinha sinal celular, não tinha celular, todo mundo em silêncio. Tinha uma banda tocando algumas músicas, né? Então tem que cuidar a vibração disso também, dos pensamentos, das pessoas, da música que a gente tá ouvindo, né? E quando cheguei lá, eu pensei, vou me entregar de 100% a experiência. E me mostra o que tem que me mostrar, cura o que tem que curar, porque eu realmente não tava me sentindo bem, né? Eu tava com muitas dúvidas, muitas questões, muitas inseguranças. E pra mim, parece que eu me renovei. Eu entrei uma Ana e saí outra Ana, que eu considero muito melhor, assim, uma abundância de amor, uma, né, carinho, vontade de cuidar. Então, parece que encheu minha gasolina. E pra mim foi uma experiência maravilhosa. Eu indico pra todo mundo, assim, que realmente tem o propósito de melhorar, né? De se curar de alguma coisa, ou de buscar algum refúgio, né? Uma resposta. Faça, vale a pena. Mas vá num lugar que realmente tenha esse propósito, né? Esse é um propósito medicinal, um propósito terapêutico e não recreativo. Ninguém foi lá tomar ayahuasca pra, né, sabe? Tem gente que acha que a ayahuasca é uma droga. Não, não é uma droga. É realmente com as pessoas certas, né, no momento certo, é uma terapia que vale muito a pena. E pra mim foi um passo muito grande, a minha cura, e foi outro passo, né, no meu processo espiritual, de tudo que eu estou passando. E eu sei que tem muita coisa ainda pra melhorar, mas já foi um início, assim, que me encheu muito de amor e me fez perceber que o amor, o nosso amor por nós mesmos é o que mais importa, né? Então a gente tem que ser autossuficiente, a gente tem que se amar, tem que se entender, tem que ser. A gente tem que dar pra gente o amor que a gente dá aos outros.
e que depois as coisas vão acontecer, né, de acordo com o quanto a gente se ama. Então, talvez eu faça mais algum outro vídeo contando melhor, né, tem outras visões que eu tive também, mas basicamente foi essa a minha experiência com a ayahuasca, sensacional, e eu falei pros meus amigos, pros meus familiares, né, quem tiver vontade de ir, vai. E se quiser, eu vou junto, né? Porque como eu fui com alguém que eu conhecia, que eu tenho carinho, e essa pessoa já conhecia todo o processo, então ajudou bastante, né? A gente fica confiante, porque, claro, uma coisa nova, a gente fica nervoso. Então, esse processo que eu passei, que eu me sinto muito melhor hoje, uma cura interna, eu desejo pra todo mundo. Eu espero que as pessoas consigam também se curar pelo meio que elas quiserem, né? Pode ser de terapia, pode ser conversando com Deus, pode ser das religiões, pode ser como quiser. Mas pra mim foi muito bacana e eu espero poder participar novamente, né? Eu sei que tem muitas questões pra gente tá sempre trabalhando, mas eu espero que tenha sido útil pra vocês. E essa foi a minha experiência. Tem mais várias visões que eu tive nessa mesma noite, né? Eu só usei uma vez pra fazer essa terapia. E espero que vocês sintam amor e se sintam bem sempre. E quem achar, sentir o chamado, vai, porque é realmente nós com nós mesmos, né? A gente tem que se enfrentar, a gente tem que se entender. E vai ser um desafio, sempre vai ser, mas é um desafio que vale a pena a gente estar passando por ele.